Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, Vanessa, bom dia a todos os participantes, alunos aí que estão presentes nessa manhã para a gente continuar, né, nossos estudos relacionados ao Tribunal de Contas do município de São Paulo. Estou de volta aí, galera, beleza? Só que agora com uma matéria nova, né? Nós vamos tratar a respeito de atendimento, relações interpessoais e noções de gestão de documentos e arquivos, tá bom? Então, outra história, outra matéria. Vamos começar aí do zero, né? Aline Castro, Gabriela, Mariana, Miriam, Roberto, Rosana, todos sejam muito bem-vindos. Um bom dia a todos. O pessoal que já está respondendo, maravilha. E a gente, claro, vai dar continuidade aos nossos estudos aí relacionados ao tema, tá bom? Tema bastante interessante, bacana, muita coisa aí para a gente trabalhar, para a gente tratar a respeito dos conceitos relacionados a atendimento, trabalhar com conceitos relacionados a relações interpessoais, relações humanas, né? Motivação, liderança, tudo isso entra nessa matéria, tudo bem? E tratar também, como eu falei para vocês, de arquivo. Vocês devem ter recebido aí o material, deve estar disponível aí para vocês já, né? Que eu encaminhei, tudo que a gente vai tratar no decorrer dessas aulas já está disponível para vocês, ok? Beleza? Juntamente, naquele mesmo esquema, né? Aquele material que eu costumo trabalhar, que eu encaminhei para você para administração financeira orçamentária, você vai encontrar aí também para atendimento, com questões para que a gente possa resolver ao longo de nossas aulas, tudo bem? Beleza? Boa parte das questões é da banca Vunesp, porém, algumas questões aí eu coloquei de outras bancas para a gente trabalhar com assuntos aí pré-determinados que a banca Vunesp ainda não cobrou, mas pode cobrar nesse concurso de vocês. Então, a gente já trabalha, adianta aí, né, trabalhando com algumas questões para ter uma noção, para ter uma ideia. Tá certo, galera? Beleza? Então vamos nessa, vamos começar aqui. O pessoal ainda tá chegando, né? Neuri também acabou de chegar. Bom dia. Quem mais aqui? Deixa eu ver. Malu, Maria Amélia Carvalho. Bom, então tá bom. Vamos lá. Então vamos ver aqui os conceitos relacionados a atendimento que a gente tem. Deixa eu passar aqui o slide para vocês. Vocês estão tudo vendo aí o slide? Tá tudo bem, né? Então vamos lá. A gente tem aqui um conceito, tá, pessoal? Conceito de atendimento. Olha só o que diz. Atendimento é o ato de satisfazer as necessidades, os anseios e os desejos do cliente. É isso, na verdade, que a empresa, a instituição, ela precisa fazer. Como satisfazer as necessidades? Na verdade, nós podemos entender que uma organização, ela precisa atender, né, pessoal? Atender às expectativas. Por exemplo, você que é nosso aluno, aluno aí aqui da Central de Concursos, obviamente que todo dia, quando você se levanta e vai para frente aí do seu computador, do seu smartphone, do seu tablet, você sempre está procurando ter uma aula que consiga satisfazer as suas necessidades, atender às suas expectativas. E uma organização, para que ela consiga ter qualidade na entrega do produto, na entrega do serviço, ela precisa ter esse foco, né? Foco no cliente, certo? Foco no cliente. E ter o foco no cliente é justamente tentar compreender como que aquele cliente vai precisar daquele produto ou daquele serviço para que seja entregue. Tudo bem? Atendendo, assim como falei, as expectativas do cliente. Porque quando a organização ela consegue atender as expectativas do cliente, podemos dizer que aquele produto, aquele serviço é um produto, serviço de qualidade.
Ah, por quê? Porque a melhor pessoa para dizer, para informar que o produto ou serviço é de qualidade é o cliente, é justamente o cliente. Por quê? Volto a repetir, qualidade são características que o produto ou serviço consegue entregar para o determinado cliente de maneira que consiga atender suas necessidades. Beleza? Então é ótimo. Então vamos lá. É fazer tudo que estiver ao alcance. É fazer tudo que estiver ao alcance dentro dos limites morais e legais. Tudo bem, pessoal? Por quê? Porque existem certas situações que a gente, pô, mas eu tenho que fazer tudo para o cliente. Não, você tem que fazer tudo para o cliente dentro da legalidade. E claro, quando eu estou falando isso, eu quero dizer também o seguinte: esses conceitos que nós estamos tratando aqui, eles não são só válidos para iniciativa privada, né? Eles são válidos para administração pública. Não à toa nós estamos estudando esse tema, tá certo? Só que na administração pública você vai trocar o foco cliente pelo foco cidadão, pelo foco sociedade. Mas tem que fazer da mesma maneira, da mesma forma, ou seja, atender às expectativas da sociedade, ok? Bom, é fazer tudo que estiver ao seu alcance, solucionar problemas, resolver questões rotineiras ou inusitadas, ajudando, acolhendo, repassando informações corretas, ouvindo, respeitando e tratando com educação e cortesia. Então, esse é um conceito que a gente tem de atendimento. É o ato de cuidar, é o ato de dar a atenção necessária ao cliente. No conceito aí, a gente tem a ideia da seguinte maneira, tá? O cliente, na verdade, ele pode ser enxergado da seguinte forma: cliente interno e cliente externo. Tudo bem? O cliente interno são os colaboradores. Então, os colaboradores nós entendemos e chamamos de cliente interno. Colaboradores, gestores, tá? Gerentes, chamaremos aí de cliente interno. E esse cliente interno precisa sim que seja atendida as expectativas dele também, porque isso significa que o conceito de cliente ele é muito mais abrangente hoje do que simplesmente olhar para o consumidor final, tá bom? Em falar em consumidor final, nós temos aqui os clientes externos, que são exatamente os consumidores. Então, consumidores, tá? Temos aqui os fornecedores, certo? Os fornecedores são clientes também. Por quê? Porque a organização também tem que tratar o fornecedor como um cliente, ou seja, atender a necessidade também do fornecedor, certo? Então, um conceito muito mais amplo hoje de cliente. Então, não se apegue no cliente pensando que ele é só o consumidor. Todas essas pessoas que eu estou colocando. Na verdade, cliente são todas as partes interessadas. Então, todas as partes interessadas atualmente nós entendemos como cliente. Que a banca examinadora ela pode utilizar um outro nome para isso. Ela pode usar esse termo aqui, ó, stakeholders. Stakeholders, tá? Então, stakeholders, conceito de quê? Conceito de cliente, tá bom? Conceito de partes interessadas. Só que a banca examinadora pode trocar também essa palavra por atores. Atores, tá bom? Então, se cair na sua prova, os atores envolvidos, está se referindo a quem, gente? Está se referindo justamente a clientes, tudo bem? Outras secretarias também são clientes externos? A gente sim pode pensar dessa forma, não tem problema. Então, outras secretarias, pelo que eu entendi foi isso, né? São clientes externos, tudo bem? O cliente interno, aqueles que
que fazem parte, né, daquele núcleo, e o cliente externo, aqueles que fazem parte de outro núcleo, tá certo? E aí, consequentemente, nós teremos aí os chamados clientes, ou stakeholders, ou atores, beleza? Caiu isso na sua prova, está se referindo a cliente. Legal. Expectativa do cliente, né? O cliente, claro, ele tem a expectativa de daquilo ser ter uma satisfação, ou seja, a sua necessidade ali satisfeita ou insatisfeita, tá certo? Não significa dizer, pessoal, que um cliente insatisfeito ele vai deixar de ter o produto, de ter o serviço, beleza? Não, não vai acontecer isso. Agora, desde que a organização resolva os seus problemas. O que uma empresa, o que uma instituição precisa fazer é resolver os problemas. Vou te dar um exemplo, né? Você está aí se preparando para o concurso do Tribunal de Contas do município de São Paulo. De repente, antes mesmo, né, praticamente, eu estou tentando puxar aqui na memória, mas acho que antes de começar a turma, o curso presencial, para quem é da época, né, do presencial aí, acabou que nós tivemos aí a pandemia, consequentemente tivemos o isolamento social, né, o distanciamento, e aí, evidentemente, sem sombra de dúvidas, né, as instituições que tiveram foram mais afetadas logo de cara, logo de início, foram as instituições educacionais, as instituições que ministram aulas, né, as escolas, colégios, né, cursinhos preparatórios, como é o nosso caso, entendeu? Foram os primeiros a sentirem na pele o tal do isolamento, o distanciamento, porque a gente teve que bloquear todas as aulas, e seremos, com certeza absoluta, os últimos a voltarem, não é verdade? Tenho certeza absoluta disso, que escolas, né, públicas ou privadas, não importa, faculdades, cursinhos preparatórios, serão os últimos a voltarem, por conta da grande aglomeração que nós temos, né? Mas onde eu quero chegar com essa conversa? É que a gente poderia estar, ai meu Deus, o que a gente vai fazer? E agora? Vamos cancelar o curso? Não, o que nós fizemos? Nós tratamos de resolver, solucionar o problema que apareceu ali, que não foi fácil, hein? Um problema bem difícil, obviamente ficamos aí um período sem ter aula, até que os professores pudessem ali se adaptar à nova realidade, nesse caso aqui, a essas lives, né, pelo Zoom. Tudo bem? Essas aulas aí pelo Zoom. Então, ou seja, a organização precisa satisfazer, precisa resolver, solucionar o problema para o cliente, não trazer mais problemas, evidentemente. Vamos lá. A função principal do profissional em atendimento é ajudar. Ajudar o cliente a resolver problemas ou ter as necessidades atendidas. Então, um bom atendimento é oferecer um pouco a mais do que o cliente espera. Atendimento excelente é ter satisfação em dar aos outros mais do que eles esperam. Quando você recebe algo que é maior do que você esperava, você vai se sentir, na verdade, super satisfeito, né? E aí a gente chama isso de atendimento excelente. Então, imagina, por exemplo, você vai num lugar para ser atendido e você tem um mega atendimento, ok? Todos os seus problemas ali foram solucionados e a organização ainda conseguiu enxergar futuros problemas para resolver aquilo, né? Foi proativa a organização. Consequentemente, nós vamos ter um atendimento aí de excelência, ok? Ajudar o cliente, sim, na melhor escolha que seja para ele, cliente, e não para você, certo? Sempre levando em consideração dentro dos limites que as pessoas podem fazer. Por exemplo, eu tenho meus limites, você tem os seus limites, a organização, a área de atendimento da central de concursos tem os seus limites, o que é que ela pode fazer, até onde ela pode chegar, né? Até onde a gente tem autonomia para fazer algo, entendeu?
mas sempre pensando na escolha que seja melhor para o cliente, não para a empresa, e não para a organização, e não para o atendente. Tem que ser para o cliente. O cliente estará satisfeito quando suas necessidades estiverem atendidas, satisfeitas. Então, logo, a prioridade é satisfazer as necessidades do cliente. Certo, galera? Então, vamos caminhar. Maneiras para um atendimento de excelência. Faça o cliente se sentir especial. Bom, a bem da verdade, ele é especial, né? Então, para isso, seja agradável, ok? Educação e boa cortesia. Atender bem as pessoas. É uma coisa que é necessária. Não só no âmbito aí do atendimento, mas por conta da ética também, né? Eu tenho que atender as pessoas com maestria, ser agradável, ser educado, por conta até mesmo da ética. Mostre interesse pelo trabalho que realiza. E vamos ser bem sinceros, né? Os clientes, eles percebem quando eu, atendente, ou qualquer outro tipo de profissional, faço aquilo e me interesso também pelo meu trabalho. Não faço de qualquer jeito, né? Então, conhecer o que faz. Conhecer o que faz. É interessante, porque nós, clientes, cidadão, sociedade como um todo, nós percebemos, a bem da verdade, quando as pessoas estão realmente a fim de entregar um serviço, um produto de qualidade. A bem da verdade, nós percebemos. É claro que vai muito da experiência das pessoas, evidentemente. Nós percebemos quando aquela pessoa tem experiência naquele assunto, né? Naquele tipo de trabalho, naquele tipo de serviço. Mas conhecer, por isso que conhecer o que faz tem tudo a ver, né? Eu preciso saber o que eu estou fazendo. Para isso, a organização, ela precisa dar o quê? Treinamento para o seu pessoal, né? Capacitação, ok? Conhecer o que faz. Por qual motivo as organizações perdem clientes? Olha só, coloquei aqui para vocês. 1% outros, 3% porque se mudam, 5% porque desenvolvem outros contatos, 9% mudam por razões competitivas, 14% por descontentamento com o produto ou serviço e, olha só, galera, 68%, a maioria esmagadora, devido a uma atitude de indiferença por parte de alguém da organização, seja o proprietário, seja o gerente, seja o funcionário da linha de frente. Você vê que interessante? A maioria esmagadora não deixa de adquirir um produto ou serviço da organização por simplesmente descontentamento do produto ou serviço, e sim por conta de uma indiferença por parte de alguém da organização, ou seja, quando alguém não procura resolver o seu problema. A bem da verdade é isso, entendeu? O cliente tem um problema, ele precisa ser solucionado. Alguém está indiferente, alguém não está nem aí para aquele problema, aí a organização vai perder o cliente. Entende? Ou seja, as pessoas elas precisam, na verdade, a organização precisa resolver o problema, como eu volto a repetir, o problema do cliente. O cliente não vai deixar de adquirir, de comprar um produto ou um serviço simplesmente pelo fato de ter dado algum tipo de problema, tá? Ele não vai deixar de adquirir posteriormente outro. Inclusive, uma vez eu estava assistindo a uma entrevista do CEO do Reclame Aqui. Eu achei muito interessante a entrevista a respeito. Ele estava falando sobre uma pesquisa que eles fizeram para entender o mercado, entender por que as pessoas deixam de comprar um produto ou serviço e a base de confiança dessas pessoas. E essa pesquisa trouxe uma surpresa interessante. Ele disse o seguinte, que
as pessoas elas têm mais tendência de continuar comprando de organizações que deram algum problema do que de organizações que não deram nenhum problema. Então, que loucura, né? Vamos lá, para entender. Olha que interessante da pesquisa que eles fizeram. É o seguinte, esse cliente aqui, ele comprou um produto X, tá? E esse produto X deu um problema. O que esse cliente fez? Ele entrou em contato com a organização, entrou em contato com a empresa, certo? E a empresa, ela foi lá e resolveu o problema para esse cliente, certo? Então, esse cliente, ele passou a ter confiança. Mesmo tendo um problema no produto ou no serviço, ele passou a ter confiança naquela empresa. Porque ele sabe que se o produto der algum problema, a organização resolve. Entendeu? Esse outro cliente comprou o produto, usou o produto não deu nenhum problema. Ele sempre vai ficar com aquela pulga atrás da orelha, essa foi a pesquisa, se aquela empresa vai ter ou não condições de resolver um problema, se um dia ele comprar um produto, um serviço e der pau. Deu para entender o raciocínio? É interessante. Por quê? Porque eu sei que aquela empresa resolve o problema X. Né? Deu problema, a empresa resolve. Né? Por quê? Porque, vamos ser sinceros, né? A gente trabalha aí com demanda, ok? Principalmente dependendo do tipo de produto ou serviço, a demanda é muito grande e a expectativa é muito diferente de um cliente para o outro. Exemplo, aqui nós, né, central de concursos. Ó, eu compro esse celular, apareceu? Eu compro esse celular aqui, o que acontece, galera? É um produto, algo estocável, né? Padronizado, vamos dizer assim. Todos são iguais, esse celular, né? Dessa marca, desse modelo. Agora, serviço não. Serviço tem uma diferenciação do produto. O serviço, ele é intangível. Então, ele é mais difícil de ser experimentado. Beleza? Tudo bem? Vão existir uma série de outras situações. Todo tipo de serviço tem uma dificuldade bem maior. Então, logo, as expectativas das pessoas podem ser bem diferentes uma das outras. Exemplo, você pode, de repente, adorar a minha aula e uma outra pessoa, um outro colega já, de repente, não gosta, entendeu? A Aline colocou aqui, ó, esmola é demais, o Santos confia, não tem empresa perfeita. É isso mesmo, boa, isso mesmo, Aline. Aí, o que a organização precisa fazer? Ela precisa sempre estar procurando resolver os problemas que aparecem, por conta justamente do quê? Da demanda que ela tem, entendeu? Tem a personalização de cada cliente, né? Essa individualização de cada cliente, certo? Beleza? Muito provavelmente, esse tipo aqui de aula pode ser que algumas pessoas não tenham gostado, né? Só um exemplo. Como que a organização pode, de repente, procurar resolver para essas pessoas que não tenham gostado desse tipo de aula? Não sei. Também tem que se verificar. É possível ter outra forma de aula que não seja essa no momento? Então, tudo isso, pensa, a organização precisa trabalhar. Por isso que serviço, gente, serviço é uma coisa muito mais complicada mesmo do que produto. Porque, como eu falei, produto é uma coisa bem padronizada. Serviço não. Tem essa intangibilidade, tem essa diferenciação, tá? Na hora da entrega. Vamos continuar? Vamos lá. Outra coisa aqui, né? Vamos lá. A organização, a gente já sabe que tem todos esses pormenores aqui. Então, o que a organização precisa fazer? Ela precisa entregar um produto de qualidade, né? Então, eu trouxe até aqui uma questãozinha para a gente visualizar como que isso já foi perguntado em prova de concurso. Olha só o que diz essa questão, galera. Vai acompanhando aí comigo, tá? Dentre os requisitos das pessoas que atendem ao público nas organizações, está a predisposição para, vamos ver. Alternativa A, bom atendimento, conhecer-se a si mesmo, gostar de liderar pessoas, ser educadas e corteses e saber vender. Alternativa B, bom atendimento, conhecer o que fazem, gostar de lidar com pessoas,
ser educadas e corteses e saber negociar. Alternativa C, bom atendimento, zelar pela empresa, conhecer o clima organizacional, ser prestativa e generosa e não perder vendas. Alternativa D, bom atendimento, conhecer o que fazem, comprometer-se com a direção, ser educadas e prestativas e valer-se de todos os meios para vender. Alternativa E, bom atendimento, conhecer-se a si mesmo, ser fiel aos clientes, ser educadas e bem trajadas e saber negociar. Bom, creio eu que você já consegue matar algumas coisinhas aqui, né, pessoal? Por exemplo, ó, vamos lá. Quando aqui na alternativa, quer ver? Alternativa A diz assim, ó, bom atendimento. Aí, a alternativa A, bom atendimento. Beleza, tá correto, né, galera? Ó, vocês já estão respondendo aí. Maravilha, show de bola. Aí aqui fala conhecer-se a si mesmo. Gente, para dar um bom atendimento, a pessoa precisa conhecer-se a si mesmo? Não, né? Quer dizer, tem que fazer uma psicanálise? Não, não tem nada a ver, né? Então, por conta disso aqui, ó, a gente já elimina a alternativa A. Gostar de liderar pessoas. Pessoal, gostar de liderar pessoas também não é uma situação para atendimento. A gente está falando de um gestor, de uma pessoa que está no comando, então não há necessidade, né? Diferente de gostar de lidar com pessoas, né? E tudo bem. Alternativa B, bom atendimento, legal. Conhecer o que fazem, claro, conhecer o que fazem, para isso precisa de capacitação, treinamento. Gostar de lidar com pessoas, aí tudo bem, é diferente de liderar, né? Ser educadas e corteses e saber negociar? Saber negociar, maravilha. Saber negociar é você olhar para a organização e para o cliente e fazer o que é melhor para ambos, certo? Beleza? Eu sempre penso isso, um consultor de negócios, né? E não um camarada que quer vender a todo custo os produtos e serviços da organização sem observar se aquele cliente realmente precisa daquele produto, daquele serviço. Olha só, né? Então, saber negociar é muito mais interessante. Portanto, galerinha, nós realmente ficaremos aqui com a alternativa B, conforme vocês resolveram. Maravilha, show de bola, pessoal. Alternativa C, bom atendimento? Sim. Zelar pela empresa? Tá, beleza. Conhecer o clima organizacional. Tá aí uma coisa que não há necessidade para um atendimento ao público, gente. Nós vamos falar disso aqui mais para frente, tá? Mas eu já vou antecipar um pouquinho que clima organizacional é um conjunto de sentimentos, emoções, predisposições dentro da organização, de acordo com os membros da organização, tudo bem? Certo? Clima, relacionamento interpessoal entre as pessoas dentro da organização. Então, é preciso, para um atendimento ao público, né, conhecer o clima organizacional? Não tem necessidade, não há necessidade. Isso aqui é interno. Clima organizacional é uma coisa interna, tá bom? Bom dia, professor. Atendimento é a causa principal para eu prestar esse concurso. Gosto muito. Opa, olha, que show de bola. É isso aí. Você vê que interessante, né? E nós no dia a dia, né, na administração pública, precisamos atender as pessoas e ter justamente isso, né, de você ter uma causa principal é muito interessante, é muito importante dentro da administração pública. O que nós percebemos, né? Infelizmente, muitas vezes, a gente percebe, por exemplo, na administração pública, muitas pessoas que fazem um determinado tipo de trabalho, serviço, que não querem fazer, né? E, consequentemente, isso vai afetar na qualidade do produto, na qualidade do serviço final. Alternativa D, bom atendimento, conhecer o que fazem, ok. Comprometer-se com a direção, isso aqui é meio estranho, né? Ser educada e prestativa, aí vem o pior, ó, valer-se de todos os meios para vender. Valer-se de todos os meios para vender
soa como algo que a pessoa vai fazer o que for para vender, inclusive meios ilícitos, né, gente? Então, não é legal. E a alternativa E, o que está errado é conhecer-se a si mesmo, gente. Bom atendimento, ser fiel aos clientes, beleza, ser educada e bem trajadas, isso é importante. Apresentar-se bem às pessoas, isso faz parte, tá? Uma boa apresentação, isso faz parte. Normalmente, nas organizações, as pessoas trabalham até mesmo uniformizadas. Olha eu aqui, ó, sempre estou uniformizado. Eu sempre estou uniformizado. Mas não necessariamente não estar uniformizado não significa também estar mal trajado, né? Mas é uma apresentação que faz todo a necessidade, faz todo sentido. Bom, vamos resolver uma outra questão. Olha só essa questão aqui. Por não ter sido adequadamente atendido por telefone, ou seja, não ter obtido a informação desejada com relação ao andamento do seu processo, um cidadão adentrou no ambiente de recepção de um determinado órgão cuja responsabilidade de atendimento era de João. Visivelmente irritado, o indivíduo exigiu imediata solução do seu caso. No mesmo momento, 12 outros cidadãos aguardando atendimento reagiram instantaneamente com discussões paralelas, reprovando qualquer tentativa de favorecimento. Essa situação transformou-se em desordem do ambiente, requerendo a atuação rápida e correta de João. Vamos lá. Qual é a atuação rápida e correta de João numa situação dessa? Ó, você percebeu? O cidadão estava entrando em contato por telefone, nada de resolverem um problema do cidadão, ele ficou altamente irritado e foi lá no local para resolver. Quando ele chegou lá, ele foi com os 2 pés na porta, meu amigo, pensa. E aí, as outras pessoas que estavam lá tentando resolver os problemas, que já estavam com os nervos à flor da pele, aquilo foi o estalo, aquilo foi a faísca, né? Vamos dizer assim. Qual é a situação? O que o João, atendente, precisa fazer? Vamos ver. Considerando a situação hipotética acima descrita, assinar a opção que define a melhor ação a ser tomada por João. Alternativa A. Escutar atentamente os argumentos do cidadão irritado, identificar seu problema, dar conhecimento ao mesmo de como vai solucioná-lo e solicitar que aguarde a sua vez. Bem interessante essa, né? Vamos ver as demais. B. Exigir de imediato a presença dos guardas da portaria, porque não é de sua responsabilidade resolver o tumulto. Ela está dizendo que o atendente não tem como responsabilidade resolver o tumulto. Será? Alternativa B. Alternativa C. Dirigir-se calmamente ao cidadão irritado, encaminhá-lo ao setor de recursos humanos, que tem competência para tranquilizar os cidadãos. A área de recursos humanos que vai cuidar disso, gente? Alternativa D. Levantar a voz para ser ouvido e, no mesmo tom, solicitar calma e tranquilidade. O cara vai levantar a voz para solicitar calma e tranquilidade. Alternativa E. Para não dar continuidade ao tumulto, o cidadão irritado deverá ser ignorado. Eita, isso aqui acontece pra cacete, né? Isso acontece pra caramba, meu amigo. E aí? O pessoal já resolveu aqui, ó, maravilha. O pessoal aí já resolveu. O gabarito, evidentemente, é a alternativa A. Escutar atentamente os argumentos do cidadão, melhor coisa, né? Ter uma escutativa. Escutar qual é o argumento, qual é o problema, certo? Dar conhecimento, mostrar para o cliente que aquilo vai ser solucionado e aí, evidentemente, solicita que aguarde a sua vez. Isso, com certeza absoluta, é a melhor ação a ser tomada por João. Todas as outras aqui, né, gente, ó, não é de sua responsabilidade resolver tumulto? Claro que é.
ele está lá. Você vai ser a linha de frente. Você vai ter que resolver esses problemas sim, né? Encaminhar recursos humanos, pô, a recursos humanos vai contratar essa pessoa? Ah, ele é nervosinho, ele é irritadinho. Esse aí vai valer a pena trabalhar na área de atendimento, só se for isso, né? Levantar a voz? Não, gente. Nós temos que manter a voz, a modulação média adequada aí para uma boa conversa, né? E para não dar continuidade, o cidadão ali deve ser ignorado. Imagina, você ignorar alguém, ele fica mais chateado ainda, né? Então, obviamente, ficamos com a alternativa A. Vamos lá resolver mais uma questãozinha aqui. Vamos lá. Questão número 3. Diz assim, ó. O atendimento telefônico ideal requer que o telefonista, ó, uma questão ligada a atendimento telefônico, tá? Ao atender as ligações externas, diga de forma clara e pausada na ordem a seguir. Alternativa A, seu próprio nome e o cumprimento adequado. Alternativa B, cumprimento e seu nome. Alternativa C, cumprimento e nome da instituição. Alternativa D, nome da instituição e o cumprimento. E alternativa E, nome da instituição e o seu nome. Pessoal, a questãozinha aqui chatinha, hein? Parece fácil, mas é uma questão mega difícil. Vou ser bem sério para você. Só que eu trouxe essa questão e trouxe uma outra que trata do mesmo assunto para vocês, para mostrar para vocês aqui que a VUNESP, ó, VUNESP, a gente vai resolver questões da VUNESP, né, gente? O nosso concurso aqui é VUNESP, e a VUNESP entendeu aqui que o correto é nome da instituição e cumprimento, tá? Nome da instituição e cumprimento, beleza? Eu sei que muitos aqui vão resolver, vão marcar aí, de repente, nome da instituição e nome da pessoa, ou, como está aqui, né, na alternativa E, certo? Mas, na verdade, a alternativa D. Ser nome da instituição, cumprimento, aí depois vem o seu nome. Seria nessa ordem, tá? Eu já trouxe essa questão logo de cara, porque a gente vai resolver muitas questões aqui, né? Então, a gente vai trabalhar muito com as questões relacionadas ao tema. Então, veja, o correto nessa ordem, nome da instituição e o cumprimento. Então, logo, a alternativa D. Tá certo, pessoal? Beleza? Tá? Então, uma questãozinha aí para você guardar. Fixa isso. Beleza? Ah, mas onde eu trabalho é diferente. Onde eu trabalho, eu atendo o telefone, falo o nome da instituição e falo o nome o meu nome, tá? Onde eu trabalho, eu primeiro cumprimento para depois falar o meu nome. Eu sei disso, que isso pode acontecer. Por isso que é uma questão meio subjetiva, melhor trabalhar com o conceito da banca examinadora. Ah, mas a questão de 2013. Mas eu trouxe uma outra questão para você, que é super recente, 2019, está aí no material de vocês, que fala a mesma situação, trata da mesma situação. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Mas em algum momento a pessoa vai querer saber o nome de quem atendeu. Acho que deveria ser o nome da instituição, nome e o cumprimento. Então, eu não discordo de você não, tá, Aline? Não discordo de você não, tá? Só que, como eu falei, infelizmente, existem alguns temas aqui na nossa matéria que são temas mais relativizados, subjetivos, tá? Então, a gente vai trabalhar perante a banca, né? Eu estou tentando aqui lembrar quando eu trabalhava com atendimento, né? Tipo, ligação, e eu me lembro que muitas vezes eu atendia falando o nome da instituição, o meu nome e o cumprimento. Fazia nessa ordem aí. Só que a banca VUNESP coloca em várias questões nome da instituição e cumprimento. Tá certo? Então a gente vai levar em consideração a banca VUNESP. Beleza? Você sabe, né? Vocês sabem, aliás, né? Tem coisas que são bastante polêmicas.
Até em outras áreas, né, gente? Vocês têm aí aulas de direito, de vez em quando o professor trata dos assuntos, vocês falam, meu Deus, não acredito, né? E aqui no atendimento não é diferente não, tá? Existem certos temas que eles são bastante subjetivos. E aí a gente trabalha de acordo com a banca mesmo. Beleza? Guarda isso aí. Vamos lá, vamos caminhar. O que mais que nós temos aqui? Vai. Comunicação. Vamos falar sobre esse tema aqui, ó, chamado comunicação. Porque se tem uma coisa que a gente trabalha bastante, né, com atendimento, é a comunicação, gente. A Vunesp é chatinha para isso. E a Vunesp pergunta bastante. A Vunesp pergunta bastante a respeito do assunto, né, de atendimento. Então vamos lá. Comunicação faz parte do atendimento, não tem jeito, porque quem não se comunica, como diz aquele velho ditado, né? Então, a comunicação é uma via de mão dupla, né, gente? Ó, deixa eu pegar aqui. Então, tem esse carinha aqui e tem esse outro carinha aqui, tá? Esse camaradinho aqui é o emissor, né? É o emissor. E esse outro carinha aqui é o receptor, tá bom? Existe uma via de mão dupla. Por quê? Porque não existe comunicação só de uma parte, né? A comunicação, ela ocorrerá de ambos. Por quê? O que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter uma interação entre essas partes. Interação. O emissor transmite a mensagem, o receptor recebe e dá um feedback para o emissor. Consequentemente, o emissor, ele vai precisar, pessoal, ele vai precisar de uma determinada característica chamada comunicabilidade. Comunicabilidade. O que é comunicabilidade? A comunicabilidade é a capacidade de se fazer entender. Tá bom? Capacidade de se fazer entender. Então, é quando eu repasso uma informação e aquela pessoa consegue compreender com clareza, né? Capacidade de se fazer entender, logo significa comunicabilidade. É uma coisa que o emissor precisa ter. Já o receptor, ele precisa ter uma coisa que nós chamamos de percepção. O que é a percepção? A percepção é a capacidade de entender. Então, é quando eu transmito uma mensagem, né? Quando eu transmito uma mensagem, eu transmito, eu sou emissor, perdão. Quando o receptor recebe essa mensagem e ele consegue compreender com uma certa clareza essa mensagem. Tudo bem? Então, nós chamamos isso de percepção. Agora, tem que tomar cuidado, o receptor, para não ter uma percepção seletiva. Porque percepção seletiva vai ser entendida como uma barreira. O que é a percepção seletiva? É quando eu entendo somente o que eu quero, somente o que eu desejo. Isso é complicado, né? Como que nós podemos fazer para ter uma melhor comunicação? Nós precisamos ter uma empatia. Nós precisamos ter empatia. O que é empatia? Empatia é você se colocar no lugar do outro. Tudo bem? Quando eu me coloco no lugar do outro, quando eu me preocupo com o outro, com quem está recebendo a mensagem, significa que eu estou me colocando no lugar dele, eu estou tendo empatia. Então, eu, como emissor, preciso ter empatia. Mas você, como receptor, precisa ter também empatia, se colocar também no meu lugar. E assim a comunicação fica muito melhor, certo? Quando isso ocorre, quando ambas as partes se colocam aí, um se coloca no lugar do outro, logo, consequentemente, nós passamos a ter uma compreensão mútua. Então, ó, escrever aqui, ó, compreensão mútua, tá? Quando ambos, né, um se coloca no lugar do outro, beleza? Uma empatia tanto de um lado como do outro, tá? Então a gente pode utilizar esse termo aqui, ó, compreensão mútua.
Então, isso é muito importante no processo de comunicação, certo? O emissor tem empatia e o receptor também ter empatia. Então, o emissor, aquele que transmite a mensagem, logo, ele precisa de quê? Ele precisa ter comunicabilidade, ok? Vamos lá, continuando. Receptor é aquele que recebe a mensagem, precisa ter percepção, e aí tomar cuidado para não ter percepção seletiva, porque se tiver percepção seletiva, vai criar uma barreira, né, galera? Vai criar uma barreira aqui, ok? Aquilo que eu já tinha comentado para vocês, certo? E nós temos a mensagem. A mensagem é a informação que está sendo transmitida. Então, eu estou repassando, né, uma informação, logo, a mensagem é a ideia, certo? A mensagem são os dados daquilo que está sendo transmitido. Então, para isso, é preciso ter uma escuta ativa. Mais vale a pena você escutar do que falar, prestar toda a atenção possível, obviamente, ter essa escuta ativa de fazer uma reflexão da informação, da mensagem que está sendo repassada. Tudo bem? Dentro do processo de comunicação, como eu falei, é preciso ter empatia, se colocar no lugar do outro. Bom, comunicação. A gente tem aqui um outro elemento chamado veículo. É a forma pela qual a mensagem é transmitida. O que nós vamos precisar, pessoal? Nós precisamos do canal de comunicação. Do canal de comunicação. Como aquela mensagem será transmitida? Qual vai ser o veículo, o meio de transmissão daquela mensagem? Certo? Beleza? Exemplo, nós estamos estudando aqui via internet, via live, né? É um canal, é um veículo de comunicação. A mensagem está chegando aí para você. Você tem esse material aí que eu disponibilizei, né, das nossas aulas. Então, esse material também passa a ser o veículo de comunicação. A escrita passa a ser o veículo de comunicação também nesse sentido, ok? Bom, outra coisa que nós temos aqui, outro elemento, a codificação. O que é a codificação? É a linguagem usada para expressar a mensagem. Pode ser por meio de letras, números, figuras, som, imagens. Então, vai por meio de um código. Então, quando eu escrevo aqui, ou quando eu faço um desenho, eu estou mandando aqui para você o quê? Um código, uma linguagem. E você precisa aí, evidentemente, fazer o quê? Decodificar, né? Interessante isso. Por exemplo, tem coisas que a gente não precisa nem falar, né? Basta uma simples figura para você entender. Eu costumo até muito comparar, sabe com o quê? Com placa de trânsito, né? Placa de trânsito, ok? Não precisa estar escrito ali. Basta uma imagem para você... Nossa, que imagem linda. Essa aqui é a que eu fiz, né, gente? Ave Maria. Mas você já entendeu o que eu quis fazer aí, né? Basta uma imagem para você, evidentemente, né, ter uma noção do que significa aquilo, ok? Né? Então, a placa de trânsito, com certeza absoluta, é um ótimo exemplo para nós. Ou seja, a mensagem ela vai de maneira codificada e você, evidentemente, precisa decodificar, certo? Símbolo símbolos, por exemplo, do McDonald's, é evidente. Bem interessante isso, né? A gente consegue identificar facilmente. E aí você precisa decodificar. Decodificar, pessoal, é a tradução do código. Ó. Decodificar é a tradução do código. Decodificar é a interpretação. Então, quando você consegue interpretar aquele código, significa dizer que você decodificou a mensagem. Então, traduzir ou interpretar a mensagem, o código, logo, né? Decodificação. Um outro elemento do processo de comunicação que nós temos, ok? E nós temos aqui um outro elemento chamado feedback. Feedback é o retorno, é a confirmação de que a mensagem foi recebida.
A gente pode chamar também de retroalimentação ou realimentação, ou podemos chamar também de resposta. Então, quando nós temos uma resposta, nós passamos a ter um feedback, certo? Beleza? Pode ver que de vez em quando eu falo, beleza, tudo bem? Entenderam aí, galera? Eu espero vocês responderem aí para mim. Se eu tivesse em sala de aula, eu diria isso, né? Usaria esse termo. E aí, beleza? Deu para entender? E eu esperaria o balançar da cabeça de vocês, por exemplo, positivo, né? Com a mão, alguma coisa assim nesse sentido, para que vocês me dê um feedback e eu tenha uma noção se a mensagem ela foi recebida. Então, isso é um feedback, tá? Beleza? Então, são elementos no processo de comunicação que nós temos. Ok? Emissor, receptor, mensagem, veículo, codificação, decodificação e feedback. Nós temos mais um, que é o ruído. Ruído, pessoal, é tudo que atrapalha no processo de comunicação. Tudo que atrapalhar no processo de comunicação é entendido como ruído. Logo, ruído são as barreiras no processo de comunicação, tá bom? São as barreiras. Então, por exemplo, ó, de repente a internet falha aí para você e você perde alguma parte da aula. Logo, o que você tem? Um ruído. De repente eu escrevo alguma coisa aqui e você não entende o que eu escrevi. Logo, o que nós vamos ter? Um ruído. De repente eu faço aqui uma figura e você não entende aquela figura, porque você não conhece aquela figura ainda. O que é isso? Um ruído. Então, ruído é qualquer coisa que vai atrapalhar no processo de comunicação, ou seja, nós vamos ter as interferências. Teremos aqui, no caso, as interferências. Então, chamaremos essas interferências aí de ruído, tá certo? Beleza? As barreiras, que obviamente teremos aí no dia a dia. O que a organização precisa fazer? Ela precisa reduzir essas barreiras, reduzir esses ruídos, tá certo? Eu até digo reduzir porque eliminar é uma coisa muito difícil, muito complicada, né? Você reduzir, perdão, eliminar ruídos, certo? Porque são tantos ruídos, a organização ela vai procurar ali estar reduzindo para ter uma comunicação bastante efetiva, ok? Beleza, vamos resolver aqui algumas questõezinhas relacionadas a esse tema chamado comunicação. Questão número 4. Diz assim: no processo de comunicação, a percepção e interpretação por parte do receptor do significado da mensagem recebida é denominada alternativa A, codificação, alternativa B, feedback positivo, alternativa C, decodificação, alternativa D, tautologia, alternativa E, resposta. Ó, no processo de comunicação, a percepção e a interpretação por parte do receptor do significado da mensagem, nós denominamos isso como, galera? Vocês já resolveram aí? Deixa eu ver aqui se já resolveram. A galera já está resolvendo. Maravilha. Maravilha. É isso aí. Alternativa C. Tudo bem? Alternativa C. Decodificação. Percepção e interpretação. Decodificação, tá? Então, codificação, a informação ainda está por meio de código, então não faz sentido. Feedback é retorno, é resposta, é confirmação que a mensagem foi recebida. Logo, não significa necessariamente uma percepção, uma interpretação, tá? Resposta tem um conceito de feedback também. Tautologia, tentando lembrar aqui, me falhou agora a memória. Tautologia, já vou verificar aqui, já falo para vocês. Não lembro agora de cabeça. Tautologia, tem a ver com comunicação mesmo, mas não lembro aqui o conceito. De qualquer forma, não é esse gabarito, né? Claro. Ficamos com a alternativa C, tá bom? Mais uma questãozinha aqui para a gente resolver. Na teoria da comunicação, um dos pontos mais importantes
é a preocupação com a pessoa que está na outra ponta da cadeia de comunicação. Essa outra pessoa que nós estamos nos referindo é o receptor. Então, quando eu me preocupo com a pessoa que está na outra ponta da comunicação, o que eu estou tendo? Alternativa A, empatia. Alternativa B, efetividade. Alternativa C, atitude. Alternativa D, feedback. Ou alternativa E, diretividade. Hã? Qual o gabarito? O gabarito é, o pessoal aí resolvendo já, alternativa A. É isso aí, gente. Alternativa A. Ou seja, empatia. Tudo bem? Preocupação é empatia, como eu falei para vocês. Me preocupar com o próximo, né? Me colocar no lugar dele. Tudo bem? Empatia. Cuidado. Na época, quando teve essa questãozinha aqui, muita gente marcou efetividade, mas não é efetividade, tá? Efetividade é a informação, a informação chegou, teve todos os elementos funcionaram muito bem, ok? Aí você tem efetividade, mas aqui está falando de a preocupação com a pessoa que está na outra ponta, então empatia, certo? Beleza, legal. Vamos lá resolver uma outra questãozinha aqui, ó. Como a voz é o elemento sonoro mais importante da comunicação, a telefonista deve portar uma voz. Alternativa A, baixa, suave e serena. Alternativa B, alta, rítmica e rápida. Alternativa C, potente, alegre, entusiástica. Alternativa D, clara, bem articulada e segura. Alternativa C, introspectiva, pausada e doce. Tem umas questõezinhas aqui engraçadas, né? Qual o gabarito da questão? Legal, obrigado, Miriam. Miriam colocou aqui, ó, uso de palavras diferentes para expressar a mesma ideia. Show de bola. Então, no caso da tautologia, né? Obrigado, Miriam. E o gabarito aqui da nossa questão, gente, é a alternativa D, né? Claro, né? Alternativa D. Clara, bem articulada e segura. Esse é o nosso gabarito. Certo, pessoal? Então, maravilha. Tá bom? Vamos lá resolver mais uma questãozinha aqui. Estudiosos do processo de comunicação, como Kirsch e Bueno, são de opinião que a comunicação, tem aqui uma lacuna aqui para a gente preencher, tem como objetivo principal a interação entre a organização e seus stakeholders, partes interessadas. Uma questão de 2017, hein? Mas não deve se restringir à comunicação descendente, devendo valer-se, inclusive, de ferramentas do endomarketing. E, pessoal, é o seguinte, ó, para eu resolver essa questãozinha aqui com vocês, para você conseguir resolver, eu vou ter que trazer conceitos aí para vocês, tá? Que eu não trouxe ainda, tá? Então, deixa essa questão aí em stand-by e nós já vamos resolvê-la, tá bom? Porque eu vou ter que trazer para você conceitos de fluxo de comunicação, tá? Que eu estou vendo que não tem aqui. Tem aqui no material, ó, fluxo de comunicação. A questão era para estar depois disso aqui, para você resolver. Então, vamos fazer o seguinte. Deu 10 horas agora aqui no meu relógio. Acho que no relógio de vocês aí também, né? Certo? Eu vou fazer o seguinte, tá? Depois tem mais questões aqui, então não vai valer a pena não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um intervalo agora. Daqui a pouquinho a gente volta para dar continuidade aos nossos estudos. Aí eu trago todos esses conceitos aqui de fluxo de comunicação e volto para essa questão número 7. Beleza? Então, ó, até daqui a pouco, tá bom? Valeu! Bom, gente, agora nós vamos tratar disso aqui, ó, fluxos de comunicação, tá certo? Tá todo mundo presente aí? Todo mundo voltou já? Então, maravilha. Então, vamos lá. Seguinte,
Deixa eu pegar aqui e escolher uma cor legal. Nós temos um fluxo de comunicação, e primeiro fluxo aqui é o fluxo formal. O que é o fluxo formal, pessoal? O fluxo formal de comunicação é aquela comunicação que ocorre da organização, a organização que estabelece, tá? Vou colocar aqui para vocês, ó. A organização, a instituição, né? Estabelece a forma, a maneira, o meio de comunicação, tudo bem? Exemplo, a organização ela vai trazer, ela vai informar para os funcionários, para os colaboradores, que a comunicação tem que ser por meio de portaria, tem que ser por meio de circular, tem que ser por meio de memorando, tem que ser por meio de requisição. Então, por exemplo, eu trabalho no departamento X e eu preciso de um material, e para esse material chegar até o meu departamento, eu tenho que encaminhar uma requisição. Então, é uma comunicação formal, tá? A organização diz que a comunicação tem que acontecer por meio de e-mail institucional, tá certo? Então, é o meio de comunicação que foi estabelecido ali pela organização. Toda vez que a gente tem um meio de comunicação que é estabelecido pela organização, logo, isso passa a ser o quê, pessoal? Isso passa a ser a forma, a maneira que a comunicação ocorrerá, acontecerá. Tudo bem? De maneira formal, né? Estabelecida pela empresa. Aí nós temos a comunicação informal. O que é a comunicação informal? A comunicação informal é a comunicação estabelecida pelos membros. Estabelecida pelos membros. Então, os membros que estabelecem a maneira como as pessoas se comunicarão. Ou seja, é uma comunicação que ocorre de maneira espontânea. Então, exemplo, ó, o meio correto a gente se comunicar é por meio de memorando, requisição, e-mail. Só que, às vezes, demora para ter uma resposta, para ter um retorno ali, um feedback, né? Então, o que acontece? A gente acaba se comunicando de maneira informal. Exemplo, eu mando um WhatsApp. Já aconteceu isso comigo. Acho que a melhor forma é te explicar como já aconteceu comigo. Uma vez eu mandei um material, e a gente manda o material via e-mail, né, institucional, para coordenação pedagógica. Só que chegou uma mensagem para mim dizendo que o e-mail não ocorreu, estava dando um erro na comunicação. Olha só. E aí, falei assim, será que é o meu e-mail? Será que é problema com o meu e-mail? O que que eu fiz? Eu encaminhei outro e-mail, né? E nada, deu o mesmo erro. Encaminhei um terceiro e-mail para uma outra pessoa do departamento e deu o mesmo erro. Aí o que que eu fiz? Peguei o celular e mandei uma mensagem via WhatsApp, né? E perguntei lá para a coordenação se eles tinham recebido lá o material. Eu falei assim, não, nós não recebemos. Vocês receberam um e-mail? Vocês estão recebendo algum e-mail hoje? Porque foi bem de manhãzinha, foi logo quando, né, a gente estava tipo umas 8 horas da manhã. E aí a pessoa foi ver e falou assim, realmente não chegou nenhum e-mail hoje ainda. Bom, o que que aconteceu? Eu estava com um problema na comunicação mesmo do e-mail lá da empresa que trabalha com essa parte, né? Aí, sabe o que que eu fiz? Eu mandei o material por WhatsApp, né? Então, aí a coordenadora falou assim, faz o seguinte, você consegue mandar o material por WhatsApp? Eu falei assim, consigo. Joguei lá na web WhatsApp, né? Na internet, e mandei o meu material via WhatsApp. Pronto, resolvemos o problema. Ou seja, a comunicação foi uma comunicação informal, foi bem rápida, foi bem dinâmica, entende? Então, é a comunicação que é estabelecida pelos membros ou que ocorre de maneira espontânea, tá? Aí temos também a comunicação horizontal. A comunicação horizontal, pessoal, é o tipo de comunicação que ela vai ocorrer
Como que é? Isso ocorre quando... Isso acontece quando manda vírus para os coleguinhas. A Aline mandou aqui. Ó, então a comunicação horizontal é a comunicação que ocorre entre os membros, tá? Ó, comunicação horizontal entre os membros. Mas eu vou colocar aqui os pares, entre os pares. O que é a comunicação entre os pares? É aquela comunicação que vai ocorrer com as pessoas do mesmo nível, trabalham no mesmo setor, no mesmo nível. Tudo bem? Exemplo, a, a auxiliar lá, né? É o nome do cargo, né? Auxiliar de fiscalização, né? Auxiliar técnico de fiscalização, certo? Então, você tem lá o auxiliar técnico de fiscalização se comunicando com outro auxiliar técnico de fiscalização. Então, a gente tem uma comunicação horizontal, no mesmo nível, né? Entre os pares. Analista com analista, entre os pares. Gerentes com gerentes, entre os pares. Então, uma comunicação chamada comunicação horizontal. Comunicação circular é uma comunicação que ocorre entre todos, ok? Então, a comunicação, aquela informação vai chegar para todo mundo. Comunicação ascendente é uma comunicação vertical, ok? Vertical. Como ela é ascendente, ela é de baixo, ó, de baixo para cima. Ou seja, logo, ela é de subordinado, ó, subordinado para chefia. Ok? Aí nós temos a comunicação descendente. Também é uma comunicação vertical, só que ela é de cima para baixo. Se é de cima para baixo, pessoal, o que nós vamos ter aqui? Uma comunicação de chefia para subordinado. Ok? Legal. E temos a comunicação transversal. Ó. Transversal é essa ideia aqui, ó. Transversal, na diagonal. Tá? Uma comunicação na diagonal. Tá? Por que acontece isso? Porque nós temos departamentos e níveis diferentes. Você consegue enxergar aí, gente? Vocês conseguem enxergar? Tá dando para ver aí? Acho que dá, né? Ó, tá vendo? O que acontece aqui, galera? Deixa eu pegar uma outra caneta aqui. Olha só. Eu tenho um camaradinha que está nesse nível aqui e ele não vai se comunicar com o cara que está acima dele aqui, tá vendo? Ele vai se comunicar com esse outro cara aqui, ó, que está no outro departamento, em outro nível. Tá vendo? Ó? Então, eu tenho diferentes departamentos e diferentes níveis. Então, quando eu tenho essa situação, nós falamos que essa comunicação ela é transversal. Aí é o seguinte, ó, a comunicação horizontal, circular, ascendente, descendente, todas essas comunicações aqui, na verdade, essas comunicações aqui, esse fluxo aqui, né, ela é uma comunicação que a gente vai chamar de comunicação interna, porque vai acontecer dentro da organização, tá? Eu vou precisar aqui abrir uma tela em branco, que aqui já tem muita coisa, não dá para ver mais nada, né, gente? Vamos lá. Ó, nós temos a comunicação interna, né? E temos a comunicação externa. A comunicação interna é aquela comunicação que ocorre dentro, né? O nome já diz, dentro da organização. Então, a organização, ela vai se comunicar com seus membros internos para se comunicar, seja para trazer informações institucionais ou para vender uma ideia. Por exemplo, ó, aqui na comunicação interna, nós podemos ter a comunicação institucional. Caramba, peraí. Peraí, gente.
Aí. Agora sim. Vamos lá. Ó. Nós temos aqui a comunicação institucional, tá? O que é comunicação institucional? É quando a organização, galera, ela procura trazer para as pessoas a missão, a visão e os valores da instituição, certo? Missão, visão e valores. Missão é a razão de ser, é a razão de existência. Vou trocar de caneta aqui, ó. Razão de ser, tá? Isso é missão. Razão de ser, razão de existência. Visão é o que a organização pretende ser num determinado tempo, futuro. Missão é o presente, é o dia a dia. E os valores são os princípios da organização. E a organização, ela procura repassar isso também para os seus membros. E aí, nesse caso, quando isso ocorre dentro da organização, a organização ela vai se utilizar de uma ferramenta chamada endomarketing. Tá? Ó, endomarketing. Por quê, gente? Porque a palavra marketing significa ação de mercado, ação de marcar mercado. Só que é uma comunicação interna. Se é uma comunicação interna, a gente vai chamar de endo para dentro, né? Ou seja, dentro da organização, internamente. É o marketing interno da organização. Então, a gente utiliza esse termo aqui. Beleza? Para vender uma ideia. Cuidado, né? O endomarketing ele vai procurar vender uma ideia e não um produto, um serviço para o colaborador, né, gente? O gestor, o gerente. Vender uma ideia, repassar uma ideia para as pessoas. Tudo bem? Isso dentro da comunicação interna. Aí, nós temos também a comunicação externa. Vou colocar aqui para vocês, ó, comunicação externa. A comunicação externa fica claro para a gente, né, pessoal? Fora da organização. Essa comunicação externa, pessoal, ela pode ser tanto uma comunicação institucional, de repassar missão, visão e valores para as pessoas externamente, tá? Como também pode ser uma comunicação mercadológica. A comunicação mercadológica, aí sim, ela tem a ver com o quê? Com marketing, com as vendas, certo? De vender um produto, um serviço. Aí, beleza. Comunicação externa. Tá bom? Ficou claro isso? Transversal, deixa eu ver aqui, tem subdivisão de descendente ou ascendente ou tanto faz? Não. Quando a gente pensar em descendente ou ascendente, a gente sempre vai pensar na vertical, é vertical. Tá? Falou em transversal, ela é diagonal. Diferentes níveis, né? E departamentos. Aí a gente não vai ter essa subdivisão, não, tá? De ascendente ou descendente. Ou seja, se por acaso na sua prova cair ascendente ou descendente, ele está se referindo somente à ideia de comunicação vertical. Tá bom? Beleza. Porque aí a gente não tem essa subdivisão. Legal, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que está tranquilo. Então, vamos lá. Entendemos isso aqui, comunicação interna e comunicação externa, a diferença entre elas. Então, acho que já dá para a gente resolver. Algumas empresas públicas não admitem comunicação diagonal e para as públicas é visto de bom grado. Olha, eu vejo hoje que a administração pública, ela vem tentando melhorar as comunicações, né? Por exemplo, a comunicação informal, que é uma comunicação que é espontânea, ela não era muito bem vista antigamente, hoje é muito bem vista. Por quê? Porque ela é dinâmica, ela é rápida de resolver problemas. Essa comunicação diagonal também, a partir de agora, vem sendo utilizada também na administração pública no intuito de ter mais rapidez, né? Mais fluidez. Porque, veja, antigamente, basicamente, o que tinha que ser feito? Para eu falar com outro departamento, um gestor de um outro departamento, eu não tinha essa condição. Eu tinha que falar com o meu gestor, para o meu gestor falar com outro gestor. Tá vendo? Como tudo é demorado. Hoje eu posso ter essa comunicação diagonal.
Então, as empresas públicas, a administração pública como um todo, como ela é mais burocrática, né, do que a iniciativa privada, ela tem certos receios, né, de trabalhar com essas situações, ok? E aí a gente vê que ela vem também se autodesenvolvendo nessa situação. Agora, são todas? Não. Por quê? Porque, infelizmente, isso parte muito de quem? Isso parte muito, Miriam, do gestor, né? Do gestor daquela instituição. Se ele tem uma mente mais fechada, de sistema fechado, vai ser mais difícil e complicado ele atuar com esses tipos de comunicações, entendeu? Por isso que talvez na empresa pública a gente enxerga em algumas empresas públicas essa forma de não admitir a comunicação diagonal, tá? Bom, caminhando, mas eu vejo que deveria, né? Na verdade, justamente por conta de ter uma maior fluidez. Vamos resolver aquela questãozinha que ficou para trás, que eu acho que agora já dá para resolver. Olha só, questão de 2017, Câmara de Porto Ferreira, e a questão diz assim: estudiosos dos processos de comunicação, como Kirsch e Bueno, são de opinião que a comunicação, aqui tem uma lacuna para a gente preencher, né? Tem como objetivo principal a interação entre a organização e seus stakeholders, mas não deve se restringir à comunicação descendente, devendo se valer, inclusive, de ferramentas de endomarketing. Ô, gente, quando ele diz aqui que não deve se restringir à comunicação descendente, ô, Miriam, talvez tenha até a ver com o que você me perguntou aí. Logo, se não deve se restringir à comunicação descendente, tem que pensar na comunicação ascendente, na comunicação transversal, na comunicação circular, entre todas essas aí que a gente já conversou, tudo bem? O termo que completa corretamente essa afirmação é alternativa A, comunicação interna, alternativa B, comunicação institucional, alternativa C, comunicação mercadológica, alternativa D, comunicação administrativa e alternativa E, comunicação integrada. Pessoal, qual é o gabarito da nossa questão? Dá para você matar essa questão por dois aspectos. O primeiro aspecto, quando ele diz aqui comunicação descendente. Onde ocorre a comunicação descendente? Outra coisa, ele fala aqui da ferramenta endomarketing. Se a gente está se referindo aqui à ferramenta da endomarketing, é um marketing para dentro, que ocorre onde? Na comunicação interna. Portanto, o gabarito da nossa questão, é isso aí, é a alternativa A, comunicação interna, tá certo? Ah, mas não caberia institucional? Caberia institucional se ele não tivesse informado comunicação descendente e ferramenta endomarketing, entendeu? Por isso, até caberia se não tivesse essas duas palavrinhas. Mas como ele está falando de comunicação descendente e ele está falando de endomarketing, a única que cabe aí é a comunicação interna. Aí o restante, né, administrativa, integrada, aí é de integração entre as partes, tem mais a ver com uma comunicação circular, e administrativa, uma comunicação voltada à gestão, né? Aí muda um pouquinho o foco, tá? Beleza? Ficamos então com a alternativa A nessa questão. Vamos lá. Mais uma questãozinha aí para a gente resolver. Questão número 8. No intuito de melhorar a comunicação interpessoal e intergrupal numa organização de grande porte, deve-se, alternativa A, aperfeiçoar os fluxos descendentes e formais de comunicação escrita para melhorar a imagem da direção. Alternativa B, centralizar os fluxos ascendentes e informais de comunicação oral, visando elevar o controle gerencial. Alternativa C, estimular os fluxos horizontais de comunicação informal e oral entre todos os funcionários em torno de metas e projetos. Alternativa D, incentivar a comunicação formal e escrita
entre os altos dirigentes dos setores de marketing e RH. E a alternativa E, reduzir os fluxos laterais de comunicação formal e informal para impedir as chamadas centrais de boatos. Isso aqui é interessante, né? Bom, gente, o gabarito aí da nossa questão é a alternativa C, tá, gente? Ó, é mais interessante. Porque, sabe por quê? Vou te explicar. Aqui ele fala aperfeiçoar os fluxos descendentes, ou seja, que é descendente é de chefia para subordinado e formal. Não, na verdade a gente tem que estimular atualmente os fluxos horizontais, ou seja, entre os pares, de comunicação informal, que tem uma maior fluidez, um maior dinamismo, né? E oral entre todos os funcionários, ou seja, ó, entre todos os funcionários, ou seja, de todos os setores, de todos os departamentos, de todos os níveis, em torno de metas e projetos. É o intuito de melhorar a comunicação interpessoal e intergrupal. Ficaremos aí com a alternativa C nessa questão. Tá certo, galera? É isso aí, a Aline colocou a Rádio Peão, né? A Rádio Peão aqui na alternativa E, Central de Boatos. Vai acontecer, não tem jeito. Faz parte do processo, beleza? Ou seja, tem os seus efeitos colaterais. A comunicação informal ela é muito importante hoje nas organizações, mas é óbvio que ela tem os seus efeitos colaterais. Central de boato, rádio peão seria uma delas. Continuando, vamos lá. Questão número 9. Aqui, ó, a questão número 9 é parecida com a questão que a gente nós resolvemos antes do intervalo, que era a questão 3, se eu não me engano. Só que a questão 3 era mais antiga, era de 2013, e essa questão aqui, ó, é de 2017. Vamos ver? Olha só o que ela diz. Questão de 2017, que é na Câmara de Mogi das Cruzes, telefonista, diz assim: no que diz respeito a chamadas externas, existe uma fraseologia padrão de atendimento, ou seja, ao atender a ligação, a telefonista deve dizer imediatamente. Alternativa A, seu nome, em seguida perguntar quem. Quer falar com quem? Tá em casa, pô, né? Alternativa B, o nome da instituição em seguida dizer, pois não, em que posso lhe ajudar? Alternativa C, bom dia ou boa tarde, em seguida o seu próprio nome. Alternativa D, bom dia ou boa tarde, em seguida questionar com quem gostaria de falar. Ou alternativa E, o nome da instituição seguido das expressões bom dia ou boa tarde. Opa, então a gente tem aqui o nome da instituição e o cumprimento. Alternativa E. Viu só, gente? Eu falei para vocês que tinha mais uma questão aqui, parecida com aquela que nós já tínhamos resolvido, né? Então, ficamos aqui com a alternativa E. Nome da instituição seguido das expressões bom dia ou boa tarde, que é o cumprimento. Tá vendo? Então, entendimento aí da banca Vunesp, como eu falei para vocês. Resolvemos uma questão de 2013 e resolvemos uma questão mais recente, né? De 2017, tá bom? Depois você, claro, procura aí numa plataforma online de questões, né? De provas anteriores, se você encontra alguma questão mais recente falando a respeito desse caso, tá? Eu não encontrei, mas se você encontrar, maravilha. Que seja a Vunesp aí de preferência. Bom, dando continuidade, vamos resolver aqui mais uma questão. Questão número 10. O momento de receber o cliente é de suma importância, pois a partir desse primeiro contato, ele poderá decidir se fechará negócio. De acordo com o trecho acima, é correto o que consta. Alternativa A, tratar de maneira informal o cliente, pois hoje em dia a formalidade no atendimento ultrapassado. Gente, cuidado, né? Falar que nós temos aí no atendimento a formalidade de maneira que não se faz mais,
de maneira ultrapassada. Está errado, né, pessoal? Veja bem, a gente não pode... a gente pode trabalhar de maneira informal? Pode. Agora, o atendimento está ultrapassado, a formalidade? Não. Então, esquece isso aqui. Alternativa B, informar tudo ao cliente, mesmo aquelas não pertinentes à sua necessidade. Errado. Você tem que informar ao cliente aquela que é necessária. Aquilo que não é pertinente, você não precisa informar para o cliente. Caso o cliente esteja insatisfeito com alguma situação, não é de sua responsabilidade amenizar? Errado. É claro que é de sua responsabilidade amenizar. Ajudar o cliente a tomar uma decisão através das opções possíveis? Opa, esse é o nosso gabarito. Alternativa E, não se preocupar com a aparência, pois o cliente faz negócio com o banco. Aqui é uma questão do banco, tá? Ou Banco do Brasil, ou Caixa Econômica, ou BNDES, não vou me lembrar agora. Mas claro que está errado, porque você tem sim que se preocupar com a aparência. Por isso, ficamos aqui com a alternativa D nessa questão. Ok? Maravilha, vamos dar continuidade. Competências fundamentais da linha de frente. Os funcionários da linha de frente de atendimento ao cliente precisam ter certas competências. O que é competência? É uma capacidade necessária. Então, por exemplo, eu estou ministrando aula aqui para vocês. Logo, pessoal, eu preciso ter uma capacidade necessária de ministrar a aula, né? De saber lidar com as aulas, com a matéria, de saber lidar com os problemas, de saber lidar com as dúvidas, né? Então, é uma competência necessária. Tudo bem? Qualquer ramo que fique evidenciado no atendimento, logo, consequentemente, você vai precisar de competências fundamentais de linha de frente. Linha de frente é aquela pessoa que está ali, né? Logo de frente para o trabalho. Quais são as competências fundamentais da linha de frente? Primeiro, desenvolver a confiança e a fidelidade dos clientes. Isso é muito importante, né? Que as pessoas confiem naquilo que está sendo repassado. É muito importante isso. Então, tem que desenvolver essa confiança e essa fidelidade. Atender às necessidades do cliente, às suas expectativas. Colocar-se no lugar do cliente, aquilo que a gente já conversou, né? Da empatia. Comunicar-se bem, ser articulado. Então, a comunicação é um fator mega relevante, como nós verificamos aqui no decorrer da nossa aula. Prestar atenção, não apenas ouvir, mas captar o significado da mensagem transmitida pelo cliente. Então, isso aqui tem a ver com escuta ativa. Ok. Que mais? Estar sempre alerta, lidar com informações de forma rápida. As coisas acontecem com muita agilidade, né? E você, na linha de frente, no atendimento, precisa estar muito alerta a tudo que ocorre. Dominar a tensão, ou seja, essa tensão aqui, né, de preocupações, de problemas que possam existir. Permanecer organizado e calmo, tolerância, paciência e saber controlar as emoções. Ser capaz de resolver uma gama variada de problemas do cliente, coletar e analisar informações para discutir soluções mais adequadas. Manter o profissionalismo. Isso inclui apresentar-se bem na forma de se vestir. Então, são competências fundamentais do pessoal da linha de frente. Mas tem mais, ó. Conhecer as operações de outros departamentos. Porque, gente, quando eu conheço as operações de outros departamentos, eu consigo dar agilidade ao serviço também e até repassar isso para o meu cliente. Né? Imagina você na área lá da administração pública, que é toda burocrática, mas você sabe como que funcionam as operações dos outros departamentos. E você repassa isso lá para o cidadão. Então, você já vai criar para aquele cidadão uma ideia de como que vão ser os próximos passos. Isso é muito interessante, porque isso vai melhorar bastante o trabalho. Em falar em melhorar bastante o trabalho, nada melhor do que trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe, certo?
2 mais 2 é igual a quanto, gente? Responde aí, vamos lá. Tá, eu vou responder antes de você. Aí, tudo bem? 2 mais 2, né? 2 mais 2 aí, galera, é nada mais, nada menos. Ah, desculpa, agora que eu vi aqui uma mensagem da Rosana. Na época em que trabalhei na Prefeitura Municipal de São Paulo, atendi um curatelado que estava armado. Imagina como tive que dominar a atenção. Isso foi em 1990. Caraca, imagino como foi complicado, difícil aí, né? Nesse sentido, né? Fazer esse atendimento de um curatelado, né? Um menor, né? No caso, né? Que estava armado. Uma tensão bastante grande aí, com certeza. Bom, 2 mais 2, gente, é igual a... Estava fazendo a continha aqui no papel, tá? Por isso que eu demorei, viu? 2 mais 2 é igual a 5, tá certo? Guarda isso aí, beleza? 2 mais 2 é igual a 5. Trabalhar em equipe é desse jeito aí, tá bom? Pode guardar aí. 2 mais 2 é igual a 5. Por quê, gente? Porque é o seguinte, a soma da equipe é maior do que a soma individual. É isso mesmo que eu falei para você. A soma da equipe é maior do que a soma individual. Eu faço a minha parte, você faz a sua parte, dá 4. Mas quando eu faço a minha parte e complemento com a sua, em sinergia, porque a gente vai pensar nisso na equipe, né? Equipe de trabalho trabalha, uma equipe trabalha em sinergia. O que é sinergia, né? Em cooperação, certo? Cooperação. Tudo bem? Então, quando nós trabalhamos em cooperação, o nosso resultado é maior, ele não é menor. E nem igual, ele é maior. Por isso a minha conta aqui está dando 5. Ficou claro? Então, tá bom. Deixa eu ver aqui mais. 12. Aplicar conhecimento e habilidades técnicas. Saber usar a tecnologia e quaisquer outros recursos disponíveis. Ser organizado nas atividades de trabalho é outra competência fundamental. Fechou? Maravilha, vamos dar continuidade. O atendimento deve estar além das expectativas do cliente. Expectativas supridas igual cliente satisfeito. Existem alguns fatores que vão influenciar na expectativa do cliente, nessa coisa de satisfazer, né? O cliente. Quais são? Vamos lá para algumas. Quando a gente pensa no atendimento, o atendimento, pessoal, ele tem uma característica que o atendimento é um serviço. Sendo um serviço, logo, ele é intangível. Então, é algo que o cliente, o cidadão, ele não consegue pegar, né? Então, ele, na verdade, ele vai conseguir verificar, suprir as suas necessidades por meio de algumas coisas que são mais atingíveis para ele, para o cliente. Exemplo, qualidade no local. A qualidade no local acaba sendo um fator que vai influenciar na expectativa do cliente, certo? A qualidade no local. Então, normalmente, principalmente os locais que dão atendimento, principalmente na iniciativa privada, né? Eles procuram melhorar muito o local de trabalho, o layout, a decoração, né? Para quê? Para que as pessoas se sintam bem naquele espaço, vamos dizer assim. Então, a qualidade do local acaba influenciando nesse sentido, tá? Deixa eu ver aqui, ó. A Aline está dizendo que tive que atender um chinês que não falava nada de português nem inglês. Peguei o iPad, abri o Google Tradutor, chamei uma colega bilíngue para ajudar e assim o atendemos. Olha que bacana, show de bola. Fantástico, hein? Muito bom. E é isso que a gente tem que fazer, quem está na linha de frente fazer, né? Procurar sempre solucionar, trazer solução para os problemas. Você arrumou uma solução. Maravilha ali. Bom, outra coisa também que a gente sempre procura reparar, né, no local de atendimento
é a organização do atendimento. Imagina você chegar no local e não ter organização, né? É bem ruim, porque as pessoas se sentem perdidas ali. Por exemplo, eu trabalhei num local que a gente tinha que dar senha para a galera, né? Para atendimento. A pessoa chegava lá, ela pegava uma senha para ser chamada. É uma coisa comum, né? Senha ou nome da pessoa. Mas quando você vai num lugar e não tem essa organização, as pessoas elas ficam ali com a expectativa realmente complicada. Por quê? Porque se você, pô, essa organização aqui, ela não tem essa empresa aqui não tem uma organização na área do atendimento. Como eu vou ter certeza absoluta que eu vou ser atendido conforme a chamada, conforme a chegada? Eu já vi muitas situações assim, né? Outra coisa também, experiência, né, do atendente e o desempenho do atendente. Então, a experiência conta, assim como também o desempenho conta. E uma das coisas mais importantes, com certeza absoluta, é a opinião de outros clientes. Pessoal, fala a verdade, hein? Opinião de outros clientes é um fator influenciador demais. Você deixa de adquirir ou você adquire um produto ou serviço por conta da opinião de outros clientes. Fala a verdade. É ou não é? Ou seja, se aqueles clientes repassaram uma informação de um produto ou serviço, falando mal, muita gente falando mal, o seu amigo, por exemplo, o seu parente adquiriu um produto ou serviço, ele chega em casa e fala assim, não compra daquela empresa. Não, você não vai comprar. Por quê? Porque você sabe que aquela pessoa está procurando te proteger, não é verdade? Então, a opinião ela vai ser um fator bastante influenciador nesse sentido, certo? Então, são os fatores que vão influenciar na expectativa do cliente. Além disso, claro, né? Aqui a gente viu, ó, confiança, fidelidade, comunicação, organização, atenção e agilidade. Tudo isso dentro do atendimento. E os fatores que influenciam nas expectativas, qualidade do local, atendimento do atendimento, a organização do atendimento, experiência, desempenho e opinião. Certo? Então, beleza. Vamos resolver mais uma questãozinha aqui. Questão número 11, galera. Vamos nessa. Em uma palestra de treinamento de colaboradores, o palestrante discorre sobre os fatores que influenciam na experiência dos clientes para com os serviços prestados. No entanto, ao longo de sua exposição, ele comete um equívoco e enumera um fator que nada tem a ver com a influência sobre a experiência dos clientes. O fator mencionado erroneamente por esse palestrante, pessoal, qual que foi? Alternativa A, a qualidade do local de prestação do serviço. Alternativa B, o desempenho dos prestadores do serviço. Alternativa C, o clima organizacional da empresa prestadora do serviço. Alternativa D, a opinião dos outros clientes. Ou alternativa E, a organização do atendimento. E aí, galera, qual é o gabarito, hein, da nossa questão? Me diz aí. O gabarito da nossa questão é... Todo mundo já resolveu aí? O gabarito da nossa questão é alternativa C. Tá bom? Beleza? Ó, o clima organizacional da empresa prestadora. Isso aqui, ele falou, ó, o palestrante, ele falou isso no treinamento, que o clima é um fator que influencia na experiência, mas na verdade, esse fator, ele foi dito de maneira errada, porque ele não influencia. O que influencia é a qualidade, o desempenho, a opinião e a organização do atendimento. Clima organizacional, já comentei para vocês que é uma coisa interna entre os membros. Mais para frente, eu vou até trazer certos conceitos relacionados a clima organizacional mais aprofundados para vocês, quando a gente falar sobre relações interpessoais. Não é o momento ainda, tá? Mas aí tá errado isso aqui que esse palestrante comentou.
Beleza? Por isso, ficamos aí com a alternativa C. Fechou, pessoal? Beleza, vamos dar continuidade. Mais uma questãozinha aí para vocês resolverem. Questão número 12. O nível de satisfação dos correntistas de uma agência bancária será alto quando o serviço estiver de acordo com o quê? Alternativa A, atuação da concorrência. Alternativa B, localização da agência. Alternativa C, motivação dos bancários. Essa questão aqui era uma questão de banco, tá? D, exigências da legislação. Ou alternativa E, expectativas dos clientes. O nível de satisfação dos correntistas será alto quando o serviço oferecido estiver, claro, né, galera? De acordo com as expectativas dos clientes. Logo, gabarito aí, alternativa E nessa questãozinha aí. Certo, pessoal? Tudo bem aí? Tá tranquilo? Tá favorável? Tá dominado? Então vamos caminhar. Beleza, para a gente finalizar essa aula, nós vamos falar sobre os 7 pecados capitais. Caraca, tem isso, professor? Tem, cara. 7 pecados capitais no atendimento, ou do atendimento, tá? Vamos lá. Primeiro pecado capital do atendimento. Apatia. Deixa eu pegar aqui o marca-texto que vai ser melhor. Apatia, o que significa? Está atrelada à indiferença de tratamento. Quando os profissionais não demonstram interesse e nem se importam com o cliente. Então, indiferença de tratamento, apatia, é um dos pecados capitais do atendimento. Outro, má vontade. É a falta de atitude, sem nenhuma ação capaz de resolver os problemas do cliente. Então, a gente chama isso de má vontade. Mais uma, frieza. Um atendimento distante, sem se preocupar com os anseios do cliente. Mais um, desdém. Quando o atendente profissional se acha superior ao cliente. Por muitas vezes ocorre pelo motivo de ser grande conhecedor do produto ou serviço e encara como se o cliente, obrigatoriamente, deveria conhecer e como não conhece mais que o profissional, o cliente é tratado com certo desprezo, desdém, né? Ou seja, o cara se acha superior, ele conhece, só que ele lida com aquilo todos os dias, agora o cliente não, né? Só que ele acaba dando esse tratamento errado aí, com certo desprezo, tá? Mais um, robotismo, atendimento ausente de sentimentos, engessado e burocrático. Aí nós chamamos isso de robotismo. Apego às normas. É demasiado atendimento que está apegado às normas sem nenhuma flexibilidade, podendo levar à perda do cliente. E mais um, jogo de responsabilidade. Quando o atendente visa não assumir as suas responsabilidades, né? Faltou um S aqui, e joga o cliente para outros. O cliente será jogado de departamento para departamento ou para outras pessoas sem resolução do seu problema, né? Por jogo de responsabilidade. Ah, não, isso aí não é comigo, não tem nada a ver com isso não, joga para o próximo, né? Então, esses são os 7 pecados capitais. Isso já foi tema de prova, galera. Vamos resolver aqui? Vamos lá, ó. O atendimento que transmite uma impressão positiva e duradoura aos clientes consiste em mais do que simples cortesia. Assim, o colaborador, no atendimento ao público, deve evitar os 7 pecados que são... Vamos lá. Deixa eu só trocar aqui de caneta. Alternativa A, apatia? Sim. Simpatia? Pessoal, eu já vou resolvendo a questão, tá? Simpatia, gente, não é um pecado, né? Não é um dos 7 pecados. Má vontade, demasiado apego às normas, frieza, robotismo, desdém? Beleza. Alternativa B, robotismo? Sim. Simpatia? Não, simpatia não, né?
desdém, jogo de responsabilidade, apatia, frieza e má vontade. Alternativa C, empatia. Empatia não é um pecado capital, né, gente? Má vontade, frieza, robotismo, desdém, jogo de responsabilidade e eficiência. Alternativa D, simpatia, de novo simpatia, teimou com a tal da simpatia, né? Robotismo, frieza, desdém, jogo de responsabilidade, demasiado. Apatia, má vontade, frieza, desdém, robotismo, demasiado apego às normas e jogo de responsabilidade. Opa, tudo aqui, ó, alternativa E, gabarito da nossa questão, na questão número 13. Tudo bem? Show de bola, galera. Bom, gente, a gente vai entrar num outro tema chamado importância nas relações humanas, tá? Mas como é um tema novo, já são 11:02 aqui no meu relógio, eu não vou, claro, começar um tema sem a gente conseguir trabalhar nem aí 5 minutos, tá? Então eu vou tratar desse tema aí numa próxima aula, uma próxima oportunidade, porque se eu não me engano, posso estar enganado, mas eu acho que já é amanhã, né? Vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês. Curta aí seu feriado. Que feriado é esse, né? Eu vou te falar, viu? Demais, né, gente? Curta aí seu feriado, tá bom? E a gente se vê aí na próxima aula, que se eu não me engano é amanhã, tá bom? Um grande abraço para todos. Até a próxima, então. Valeu, galera. Tchau, tchau.